O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus e diziam: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou ao seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: teu irmão voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas o filho mais velho ficou com raiva e não queria entrar. Saindo, o pai insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos começar a nossa reflexão puxando um pouquinho com a nossa memória na primeira leitura de domingo passado. Não vou pedir para vocês porque não é fácil lembrar. Eu também ando um pouco esquecido, mas então vou lembrar. Era Moisés sobre Moisés
que tinha casado com uma filha de Jetro, e perto do monte Sinai, ele apacentava as ovelhas, chamado Monte Horebe também. E ali nesse Monte Horebe, Moisés estranhou uma coisa, que chamou muito a atenção. Ele viu uma árvore que se queimava e não acabava. O fogo normalmente consome uma árvore, né? E aquela ali não se consumia. E ele disse, eu vou chegar pertinho para ver o que é isto. E foi. E quando ele chegou pertinho, aí ele viu que Deus estava esperando por ele. E Deus se apresentou, eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu vi a aflição do meu povo no Egito e desci, e você vai tirar, com a força de Deus sempre, né? Vai tirar o povo do Egito. Pois bem, pulamos da semana passada para hoje, o episódio seguinte já está realizado. Moisés chamou o povo de Israel, não foi fácil, os egípcios não queriam deixar ir, porque era trabalho fácil para eles. Passaram o Mar Vermelho, já tinham passado perto daquele monte do Horebe, onde Deus começou a mandar cair o maná. Dizem que seria uma espécie de uma resina de uma planta, dizem os entendidos. De qualquer forma, era uma espécie de pãozinho, de grãos que dava para fazer um pãozinho. E eles comeram do maná todo o tempo enquanto estavam no deserto, um longo deserto. E aí, no final da primeira leitura de hoje, conta que eles chegaram na planície de Jericó. Jericó é uma cidade das mais antigas do mundo. Eu vi lá as escavações que mostravam os fundamentos da cidade. Você olha 4, 5 metros de fundura para ver os fundamentos da cidade. Então, ali na planície de Jericó, eles comeram grãos tostados, torrados, diríamos nós. Essa foi a comida deles. E do dia seguinte acabou de cair o maná. E ali eles estavam a um passo da terra prometida. Então nós vemos como Deus realmente realiza a sua palavra. Eu vi a aflição do meu povo, eu desci para libertá-lo. E aí, Josué está conduzindo o povo a essa altura, porque Moisés já tinha morrido nas montanhas daquela região. Então, e agora o evangelho de hoje é uma parábola. Eu lembro dessa parábola bem de pequenininho, porque em casa nós tínhamos um livro. Não existia a Bíblia naquela época, a tradução, quando eu era bem criança, né? E existia a história sagrada e escrita em italiano, pelo menos eu conhecia. O bispo era de Porto Alegre, mandou imprimir numa gráfica alemã, e o bispo era de origem alemã, mas a história sagrada toda é italiana. E tinha as figuras. Por exemplo, eu lembro dos dois irmãos, o filho mais novo que esbanja tudo, vai longe, depois volta numa crise total. Nem a comida dos porcos queriam dar para ele. Aí bateu a sinceridade do coração e ele disse, mas na casa do meu pai tem pão em abundância, eu vou voltar. Precisa muita coragem, depois de tudo que aprontou, né? Mas ele conhecia o seu pai, e o pai o acolheu, fez festa. E o irmão mais velho volta do campo, escuta o barulho da música, da dança, diz, opa, o que está acontecendo aqui? Aí os empregados disseram, o teu pai mandou matar o vitelo, o boi gordo, porque achou o teu irmão com vida. E o irmão mais velho, em vez de se alegrar, não, ficou com dor de cotovelo. Aqui nesses dois irmãos, Jesus está contando uma história, né? É uma parábola, é uma história.
mas tem uma mensagem, um sentido histórico também por trás, muito profundo. Porque na época de Jesus, existiam dois grupos de pessoas que foram apresentados aqui no início do Evangelho, que eram os fariseus e os mestres da lei. Esses se consideravam perfeitos, certinhos em tudo, rezavam nas praças públicas de mãos erguidas, pareciam os mais santos de todos, mas não eram. Eram muito, digamos, para inglês ver, né? E eles desprezavam um outro grupo de pessoas que eram chamados os publicanos e pecadores. Publicanos eram aqueles que cobravam impostos. E Jesus mesmo dá a entender que eles de vez em quando passavam a mão também, né, nos impostos. Então eram pecadores, mas eles tinham um outro espírito, um outro espírito. Os fariseus então criticavam os publicanos, né? Criticavam. E aí Jesus conta essa história dos dois filhos para representar os dois grupos, os fariseus e os mestres da lei, um grupo, representados no irmão mais velho, e os publicanos representados no irmão mais novo. Os dois têm muito caminho para fazer, para se reconciliar com Deus, para se colocar no caminho da verdade, no caminho da vida. Como nós podemos ver, essa parábola é uma parábola muito forte que nos chama à conversão, que nos lembra também a importância de preparar bem a confissão, fazer uma boa confissão, não só nesse período da Quaresma, mas também e sobretudo para celebrar a Páscoa. Então, Jesus conta essa história porque ele muitas vezes privilegia os publicanos e os pecadores e não valoriza tanto os escribas e fariseus. Ele chega a dizer que as prostitutas e os cobradores de impostos vão chegar na casa do Pai, no reino dos céus, antes que os escribas e fariseus, se eles não mudarem de jeito. Porque são muito, digamos assim, não do coração de fazer as coisas com sinceridade, mas de fazer para aparência, para os outros verem. Até desfiguram o rosto para mostrar que eles estão jejuando. Então, e Jesus conta essa história dos dois filhos. E agora? Nós temos simpatia para qual dos dois filhos? Para o mais velho ou para o mais novo? Eu, quando era criança, tinha mais simpatia para o mais velho. Porque dizia, esse ficou em casa. Esse não afastou do pai. Esse está trabalhando. O valor do trabalho, né? Você já imagina um descendente aqui de italianos que valoriza o trabalho, né? Todo mundo valoriza, mas aqueles que vieram da Europa com pouca coisa e tendo que sobreviver, valorizam muito o trabalho, não é? Mas depois, devagarinho, eu passei a valorizar mais o filho mais novo. Por quê? Ele errou profundamente. Viveu numa vida dissoluta, gastou tudo, viveu no pecado. Mas ele soube cair em si, soube reconhecer que era pecador, teve confiança no Pai. Na casa do meu pai tem pão em abundância, eu vou voltar para lá. Certamente voltou todo maltrapilho, né, conforme a história. E uns dizem que o pai subia uma torre todo dia para olhar para aquela estrada onde o filho tinha saído, mas é só uma parábola, né? Para ver se o filho voltava. E o filho voltou e fez festa. E o irmão mais velho estava trabalhando, mas estava com muita dor de cotovelo, como nós dizemos, porque o pai acolheu tão bem o filho mais novo que errou profundamente. Então, não importa se nós temos simpatia pelo filho mais velho, pelo filho mais novo, os dois erraram e os dois voltaram para o Pai de maneiras diferentes. Que Deus nos ajude. Jesus está falando do Pai desses dois filhos, para falar do Pai de todos, daquele Pai que nos espera, reconciliados também. Professemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai, Deus